São 10 horas e 34 minutos. Bom, então agora a gente vai fazer o nosso contato, que virou diário desde o início da tragédia, com a Luísa Schirmer, que está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e vai atualizar para a gente a situação. Hoje é um dia de trégua da chuva, mas tem previsão de retorno para quinta-feira, chuvas fortes, inclusive em alguns pontos, especialmente do norte do estado. E hoje o frio está extremo por lá, várias cidades batendo recordes com madrugadas muito frias. E aí eu queria saber como é que tá por aí em Porto Alegre. Luísa, bom dia para você. Oi, Luísa, bom dia, Sabino. Dia após dia são novas informações, são novas tragédias, são novos dramas humanos. Meu Deus, isso não para, Luísa. A gente está aqui angustiado com isso. Bom dia, Sabino. Bom dia, Mayra, todo mundo que nos acompanha. Pois é, agora a gente tem aqui um sol bonito, brilhando, céu limpo neste momento aqui em Porto Alegre, mas infelizmente, como vocês falaram, agora vem o drama do frio. Eu gosto de frio pessoalmente, mas claro, nas situações que a gente vive aqui, né, nessa função da água, das pessoas desabrigadas, o frio é mais um obstáculo, principalmente para quem está fora de casa. Neste momento, 10 graus em Porto Alegre, até agora o dia mais frio, nós amanhecemos aqui na capital com 8 graus, mas em alguns pontos ali, principalmente da Serra Gaúcha, nós tivemos temperaturas ali beirando 0 graus, né? Ficaram aí 1 grau algumas regiões, principalmente de São José dos Ausentes, que é uma das cidades mais frias aqui do estado. Então o pessoal da Serra aí também já teve temperaturas bem frias, bem baixas nesta quarta-feira. Trazendo aqui as últimas atualizações do nível do Guaíba em Porto Alegre, segundo a última medição ali que a gente tem, 5 metros e 21 centímetros, estabilizou mais ou menos na casa dos 5 metros e 20 centímetros nas últimas horas, o que é uma boa notícia. A gente tinha, inclusive, previsões aí de chegar de 5 metros e 50, mas, e aí, felizmente, não se comprovaram, né, até o momento, essas previsões aí de chegar a 5 metros e meio, felizmente. A gente também teve o balanço agora divulgado pela Defesa Civil do Estado, segue 149 óbitos confirmados, nós não tivemos aumento nem, né, nesse número, felizmente também, 108 pessoas desaparecidas, a gente estava com 112, de acordo com o último levantamento, então houve uma redução, as pessoas vão sendo encontradas, né, ao longo aí, muitas estão em abrigos, às vezes não são encontradas, depois a Defesa Civil e o Poder Público conseguem contato, 806 feridos, mais de 2 milhões e 100 mil gaúchos afetados, e cerca aí de 600 mil pessoas fora de casa, sendo 76 mil em abrigos. Dos 497 municípios que compõem o Rio Grande do Sul, 446, então, afetados, quase 90% do território gaúcho. No número de resgates, nós temos 76 mil já pessoas resgatadas e animais são 11.400, mais de 11.400. A gente, então, vai seguir acompanhando aqui. A gente sempre tem os balanços, né, da Defesa Civil que saem às 9, ao meio-dia e também às 6 horas da tarde aqui todos os dias. A situação agora aqui é, a princípio, mais positiva, né, porque com o sol dá para secar um pouco as ruas, né, agora amanhã tem perspectiva de chuva, mas em princípio não é um volume muito intenso, então a gente vai seguir aqui acompanhando e agora já começa também o trabalho de limpeza das ruas aos poucos. Aqui em Porto Alegre a Prefeitura já divulgou um plano de limpeza também, contando aí com equipes, né, de 20 equipes em 21 bairros aí que foram afetados, incluindo o Centro Histórico. E a gente também vai ter escavadeiras auxiliando em toda a retirada da lama, também do lixo, muito lixo espalhado. Eu tive no Centro Histórico ontem, é um odor também muito pesado, que fica próximo ali ao mercado público, muita gente não conseguiu tirar também peixes, alimentos ali que ficaram, infelizmente, ali na água, né, estão boiando desde quase 2 semanas, então é natural que tenha esse odor. Mas essa é a situação aqui no Rio Grande do Sul e hoje também foi aberto aqui, começou a funcionar já o Hospital de Campanha em Porto Alegre, que vai atender urgências, né, mas não tão relacionadas a enchentes, urgências menos graves, né, como a gente diz, então, para tentar desafogar um pouco os atendimentos nas unidades de pronto atendimento, principalmente aqui da Zona Norte da capital. E só ilustrando o que a gente falou um pouquinho antes, né, reforçando, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, chegou até a pedir para outras cidades, para prefeitos e prefeitas, inclusive o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, ajuda para que enviem maquinário para fazer essa limpeza das ruas, que agora vai ser uma próxima fase muito intensa. E, Luísa, só para os nossos ouvintes poderem ter uma ideia, queria te pedir para descrever um pouquinho como é que está a cidade, né? Para quem olha aí, a cidade tem muitas ruas ainda que estão alagadas ou, de forma geral, as casas já estão sem água. Como é que é a imagem aí? Queria que você descrevesse para a gente, por favor.
Claro, por exemplo, ali no centro histórico a gente tem pontos onde a água já baixou, principalmente ali um ponto simbólico, que é bem próximo da Praça da Alfândega Mayra, que é onde acontece a Feira do Livro aqui de Porto Alegre, uma das mais tradicionais aqui, inclusive da América Latina, uma das maiores aqui do continente, a céu aberto. Então ali a gente ainda tem muita água, a gente ainda não consegue ver, né, o asfalto ali, o piso está encoberto por água. Inclusive a gente tem peixes mortos que estão aqui espalhados pela cidade, que vieram, né, do Guaíba e dos outros rios e acabaram então invadindo aqui as ruas da cidade. A gente tem muito lixo, infelizmente, também espalhado, restos de cadeira, também móveis, né, que foram arrastados, sacos de areia também, que às vezes foram arrastados também pelas águas, né, que as pessoas botaram tanto na frente de casas quanto na frente de bancos também. Outras instituições tentaram fazer essa contenção com sacos de areia e eles acabaram sendo levados muitas vezes aí para o meio, né, das vias. Na Cidade Baixa, no Menino Deus, também 2 bairros aqui importantes, muito populosos de Porto Alegre, é a mesma situação. Na Cidade Baixa, que é um bairro boêmio, onde muita, né, população jovem vai, de noite principalmente, ele vai para os barzinhos, vai curtir, né, desopilar um pouco. Infelizmente a gente não está tendo, né, essa vibe aí por causa também das chuvas, mas porque a Cidade Baixa está alagada, ainda está com muita água ali no entorno. Mas em alguns pontos onde a água baixou, a gente já consegue ver a marca de onde a água chegou, né? Fica aquela listra marrom mostrando, né? Porque é uma água suja, infelizmente, uma água turva, então dá para ver direitinho onde é que a água chegou. A estação rodoviária, que também fica ali próximo do Cais Mauá, inclusive, também segue embaixo d'água, dá para passar de barco por dentro da rodoviária, inclusive, que é uma cena, no mínimo, surreal, né, para se dizer, porque foi aumentando o nível. Eu fui ali ainda quando dava para a gente entrar, mas a água veio subindo muito rápido, então ainda interditada a rodoviária. Então essa é mais ou menos a situação. Em alguns pontos a gente tem bem visível a marca ali onde a água chegou, né, e alguns ainda a gente ainda não consegue nem ver o asfalto por conta dessa água suja, né, uma água muito suja, bem escura, que ainda está permeando aqui as ruas da cidade, trazendo também um odor muito forte, aqui um odor de porto mesmo, né? Parece que toda a cidade virou um porto, com alguns cais improvisados, né, alguns piers improvisados pelas pessoas para trazer os barquinhos que estão levando mantimentos para as pessoas que ainda estão ilhadas, né, em alguns pontos. Por mais chocante que possa ser, além do pedido do prefeito Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, para outros prefeitos do Brasil, inclusive o prefeito Ricardo Nunes, de maquinário que ajude a limpar a cidade, houve um pedido também do governador Eduardo Leite, que foi feito, e obviamente assim deveria ter sido, foi feito discretamente para o governador Tarcísio de Freitas, para que lhes deem estrutura para fazer autópsias, necrópsias, e que o Instituto Médico Legal possa participar dessa tarefa lamentável, triste, lá no Rio Grande do Sul. 6 carros do Instituto Médico Legal foram enviados, além de técnicos do próprio IML. Exato, né? A gente tem muitos aqui desses equipamentos e tem muitos também. A gente ainda não tem uma noção, né, do número de pessoas agora que vão ser descobertas, infelizmente, com a baixada da água, né? Ainda tem muita lama, mas a gente já vê em alguns pontos, principalmente ali no Vale do Taquari, muitos animais, né, já aparecendo, principalmente ali cavalos mortos também. Então essas pessoas a gente já vai vendo, infelizmente, que vão subindo aqui, né? Luísa, obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Volte aí com atualizações do estado aí do Rio Grande do Sul. Obrigado, viu, Luísa? Claro, pessoal, sempre seguimos aqui atualizando todas as informações.